Segundo momento da nossa aula sobre ministérios e missões, tá bem? Agora, qual é a segunda função do pastor presidente? Além dele fazer a leitura do ministério, ele tem que supervisionar. Ó, super, tá vendo? E visionar, ó, visão, supervisão. Ele realmente tem que ser o homem que está no topo da pirâmide, para ele poder fazer uma visão superior, super, acima. Não dá para o pastor presidente continuar, e isso aí é uma falha que acontece com muitos pastores, por exemplo, que saem aqui da congregação, aí ele vai assumir a presidência lá, e ele quer transformar a igreja sede, no caso, numa igreja local, numa igreja congregacional. Ele continua com a sua visão de pastor local. Isso aí que é muito difícil, é o fracasso de muito pastor também. Isso aqui não é exclusividade de igrejas pequenas, tá? Porque os grandes ministérios, eles estão se expandindo. E aí eles pegam aqueles pastores que são mais destacados em um setor, por exemplo, e colocam esse pastor mais destacado para ser presidente de um setor, com 5, 6, 10 congregações. E ele precisa se emancipar, para que ele possa fazer a supervisão. Enquanto ele estiver pensando aqui como um pastor congregacional, o que vai acontecer? Ele vai agir como um pastor congregacional. Numa congregação é muito comum o pastor abrir a igreja e fechar a igreja. Também é muito comum ele abrir o culto e fechar o culto, e ele fazer tudo numa igreja local, porque ele faz tudo mesmo. Ele é o beabá, bebê, baby, ele é tudo. Então tudo depende dele. Só que quando sobe o topo da pirâmide, ele tem tantas funções para fazer, mas tantas funções, que se ele continuar com o mesmo procedimento de abrir a igreja, fechar a igreja, abrir o culto, fechar o culto, dirigir o culto, pregar a palavra, fazer a oração, dirigir os departamentos, aí o que vai acontecer com o restante da igreja? Ela não vai crescer. Se ele não for um supervisor, ele não vai crescer. Você pode pegar mais ou menos o que acontece numa empresa. Numa empresa, o funcionário ele é destacado, daqui a pouco ele é o supervisor. Toque um carro, vai supervisionar. Não dá mais para ele ser o líder, o chefe de uma seção, de um departamento. Ele é o supervisor, ele tem que girar a loja, ou as lojas, ou os departamentos. Ele tem que trocar a camisa é branca, vai para uma camisa azul, amarela, né? Tem que trocar a gravata, ele tem que mudar o crachá, ele tem que mudar o pensamento dele. E muitos fracassam porque continuam querendo se intrometer em coisas menores. Para o pastor presidente, o que se espera é que ele se torne um super, tá? Que tenha uma visão superior de todas as coisas, Você vê que Moisés, quando ele assumiu o povo de Israel, a gente até comentou aqui, teve um problema sério, por causa que todo mundo trazia as picuinhas para ele resolver. E o sogro dele, que era mais velho do que ele, mais experiente que ele, já era sacerdote em Midian, falou: você fazendo isso, Moisés, você se desgasta a si mesmo e ao povo. Se você levar na contabilidade bíblica aí, era mais de 2 milhões de pessoas, muita gente. E muita gente para levar a picuinha em coisas menores. Foi o que ele falou: delega funções e tragam a você só as coisas importantes. Quando foi trazido o problema para Pedro, Tiago e João, qual que era o problema? As mesas. E se eles tivessem se dedicado a servir as mesas? Eles tinham abandonado a oração e a pregação da palavra. Então, do pastor presidente se espera o quê? Agora que alcançou a presidência, é se portar assim. Bom, o problema é uma palavrinha chamada paternalismo, tá? Ó, paternalismo. Isso aqui é um problema. Porque o paternalismo, ele é aquele negócio que eu tenho que abraçar as minhas ovelhinhas, eu tenho que tomar conta, sabe, paternalmente de todo mundo. E aí não consegue, o pai não consegue dar liberdade para o filho pegar e falar: abrir a porta, pode virar homem, virar mulher. O pai, ele sempre vai tratar como criança. E quando o pastor ele é muito paterno, ele é muito paternal, e se ele é o pastor presidente, ele continua querendo tomar conta de departamentos. Ele continua querendo tomar conta de questões menores. Esse paternalismo atrapalha ele, porque agora ele é um administrador, um super administrador. Ele está superior não em importância, mas em funcionalidade, em responsabilidade. Por isso esse paternalismo não pode existir, na verdade. Não pode existir. Ele vai continuar sendo o pastor, mas não pode ser o padre. Vocês entenderam?
o padre, o paternal, tem que ter o afeto, tem que ter o carinho, tem que ter a devoção, tem que ter o amor, todas as virtudes cristãs, mas não pode agir com paternalidade, é um administrador. E isso aí é explorado, tá? Quando o pastor presidente ele é muito paternal, ele perde bastante, porque o pessoal vai lá e se explora, o pessoal se aproveita da fraqueza, porque é um ponto fraco. Não é para se tornar um carrasco também, né? O ditador da igreja, não é para se tornar o ditador, mas também não é o irmão mais próximo do tipo paizinho, paizão, porque esse paizinho, paizão, ele acaba favorecendo um e esquecendo outros. A gente sabe que tem inveja, né? Tem ciúmes. Quando um é muito bem tratado e o outro é esquecido, aí já tem a acusação na hora. É uma gangorra? É uma gangorra, mas aí quem chega ao pastorado, à presidência, né, tem que saber estar do lado de cá e do lado de lá. É gangorra, porque é para se equilibrar mesmo. Bom, ele tem que supervisionar e superentender as atividades da igreja. Ó, supervisão e superentender. Superentender. Correto? Já que ele não é um neófito, já que ele passou por todas as bases da igreja, por todos os departamentos da igreja, ele é o líder natural de todas as igrejas que ele tem que tomar conta, de todos os departamentos, só que como superintendente. É aquele que entende do assunto mesmo. Entende, teoricamente, na prática também, e se envolve no problema que tiver que se envolver, mas não causando o problema, e sim dando a palavra final. Geralmente o que se espera, que eu tenho um departamento, que eu tenho alguém ali à altura desse departamento, e que eu não preciso ficar dizendo para ele o que ele vai fazer dentro do departamento, porque eu sou um presidente, um pastor presidente. O pastor local não, o pastor local é muito comum ele ter que direcionar o passo a passo dos seus líderes. É muito comum. Isso não acontece com o pastor presidente, porque ele comissionou alguém que o representa naquele departamento, naquele setor, naquela área da igreja. O departamento de evangelista, eu coloquei um evangelista que está lá no meu lugar. Então eu não tenho nem que desautorizar e nem orientar esse evangelista. Eu só tenho que fazer o quê? Tenho que superentender, entender o trabalho dele e daquele setor, daquele departamento, daquela área da igreja. Então se coloca aqui as duas palavras, ó. Super de superior, acima, né? Ver mais que todo mundo, ver longe, né? E entender mais do que todo mundo. Qual que é a deficiência que a gente sempre acusa dos nossos líderes? É que ele entende menos do que a gente. Aí é deprimente. Eu tenho um amigo que ele falava o seguinte: olha, é muito difícil eu ter que me reportar para a minha chefe de departamento, porque eu entendo muito mais do que ela, muito mais. Ela chega para me explicar um negócio, eu já estou a anos-luz de distância disso aí. E vocês já devem ter passado por isso aí na vida comum, na vida secular e até mesmo na igreja. Pode ter passado por isso também. Você tem uma pessoa que não sabe tanto quanto você, nem na experiência nem na teoria, mas só que ele quer te ensinar a fazer diferente ou a fazer do jeito dele, mesmo que você sabe que daquele jeito não adianta tentar fazer, porque a experiência já comprovou que não dá certo. Só que aí a pessoa que não passou por ali não entende, quer que você faça, e se você não fizer, ele tira você ou te desautoriza. Eu passei por isso uma vez, um pastor que ele queria que eu fizesse a liderança dos jovens do jeito dele, da maneira dele, tinha que ser do jeito dele, estritamente do jeito dele. A liderança era diferente, e eu tentei conversar com ele de que não ia adiantar. E como não teve jeito mesmo, eu falei: olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou até a festividade com essa mocidade, termino e eu entrego o departamento do senhor tomar conta, tá bem? E ele falou: tudo bem, tudo bem. Ele não quis me ouvir. Ele recebeu a liderança, colocou na mão de um irmão que era bem inexperiente naquela ocasião, não tinha experiência nenhuma, só que seguia o passo a passo dele. O problema é que a mocidade ela teve uma redução de qualidade até ela aprender tudo aquilo que o pastor queria. Então é melhor não entrar em confronto com o homem, né, já que ele não teve jeito. E eu voltei para a minha situação de sempre, né, pregador, diácono, esse negócio assim. Perceberam? Bom, é muito bom quando o pastor presidente, então ele sabe, ele superentende, e se ele não entende, aí ele vai para a humildade. Se ele não entende, ele vai para a humildade, ele vai aprender. Ele tem que aprender com quem sabe. Bom, a palavra está com vocês.